Muito boa tarde. Eu gostaria, me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao cargo de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, e quero externar as minhas deferências aos avaliadores, a essa comissão, a essa banca que irá fazer a minha avaliação e dizer que é um prazer estar sendo avaliado pelos senhores, pessoas de grande envergadura nas suas áreas do conhecimento. O tema ao qual foi sorteado foi o tema de responsabilidade civil do Estado. Tema muito importante para o direito administrativo, e não só para o direito administrativo, mas para todos os outros ramos do direito. Por quê? O Estado, o Estado, ele, quando ele estabelece as suas relações com as pessoas, ele é uma figura, tanto quanto, podemos dizer assim, leonina. O Estado é leonino. Se a gente for comparar o tamanho do Estado e o tamanho dos particulares que se relacionam com o Estado, com a administração pública, né, por meio dos seus entes, da, pessoa, da administração direta e indireta, pessoas prestadores de serviço, somos muito pequenos frente a essas entidades, a essas instituições. Então, o Estado, o direito, na verdade, para que isso fosse equilibrado, precisou criar artifícios que viessem a responsabilizar também o Estado. Então, a responsabilidade civil do Estado nada mais é, como o nome, a sua nomenclatura já demonstra, que é a responsabilização civil, a reparação dos danos, né, causados pelo Estado na figura de seus agentes. Porque o Estado em si não causa dano a ninguém. Ele, existem pessoas, empresas, prestadores a seu serviço, e essas pessoas podem vir a praticar algum dano ao particular. Então, sem mais delongas, com essa breve introdução, um ponto muito importante a ser considerado e que é bastante esclarecedor, bem didático, é a teoria do órgão ou da imputação volitiva, que os agentes públicos, eles são o Estado. Quando você vê o agente público emanando o ato administrativo, seja o ato administrativo verbal, seja o ato administrativo escrito, ou qualquer outra forma de manifestação desse ato administrativo, ele é o Estado. Ali está o munus público. Ali ele é a mão do Estado. Ele está imbuído, né? Ele vai estar imbuído das atribuições, de toda a estrutura estatal. Então, aquele agente público, ele é o Estado. Nesse sentido, essa pessoa não poderia ser responsabilizada como pessoa física, né? Não, porque ele não é Milton Neto. Ele é o Estado. Ele é uma partícula estatal. Então, nessa perspectiva, a teoria do órgão, ou da imputação volitiva, vai nos dizer que os agentes públicos são o Estado. Nessa perspectiva, nós temos algumas teorias principais, né, que vão delinear e também tornar mais didático essa questão da responsabilidade civil do Estado. A primeira teoria, e a teoria, podemos dizer assim, principal, porque é a teoria que corriqueiramente é utilizada, principalmente essa teoria das relações do Estado, da administração pública. Então, é a teoria do risco administrativo. Em regra, o Estado responde objetivamente pelas ações, pelos danos causados por seus agentes, por seus colaboradores. Então, a teoria do risco administrativo vai nos dizer que a responsabilidade do Estado independe de dolo ou culpa, né?
Então, uma pessoa civil, vamos trazer um exemplo aqui, uma viatura bateu e o carro de um particular. Eu vou acionar diretamente policial? Não, não aciono o policial. Eu aciono a polícia militar, né, como instituição, o Estado, né, eu aciono o Estado e o Estado depois vai fazer toda a sua a sua investigação, a sua averiguação dos fatos e, havendo responsabilidade por parte do agente, em ação regressiva, né, em ação regressiva, ela irá responsabilizar aquele agente público que cometeu esse ato. Mas não podemos demandar diretamente frente ao agente público, não. Nós temos que buscar a reparação junto ao Estado. Aqui é grande. Então, dessa perspectiva, a teoria do risco administrativo vai nos dizer que, em regra, nós estamos falando da regra, a responsabilização é objetiva, responsabilidade objetiva. O Estado responde objetivamente pelas condutas, pelas ações dos seus agentes, independente de dolo ou culpa. Essa verificação de responsabilidade para que, em ação regressiva, aquele agente possa reparar esse prejuízo ao erário que existiu, né, o Estado vai reparar e, em ação regressiva, ele irá distribuir as responsabilidades frente ao seu servidor. Ok? Então, a teoria do risco administrativo, regra objetiva. Então, quais são os elementos, né, desse risco administrativo para que o Estado venha responder de forma objetiva? É necessário que exista uma conduta estatal, nexo causal, né, nexo causal e o dano. Conduta estatal na pessoa dos seus agentes públicos ou de prestadores de serviço, nexo causal e o dano. Então, existindo essa tríade, surge aí o dever de reparação por parte do Estado. Então, conduta estatal, nexo causal e dano. Só que existem também algumas excludentes de responsabilidade civil do Estado. Então, não são em todas as hipóteses que o Estado deve reparar os danos que suscitam, que, que as pessoas suscitam, que as pessoas dizem que o Estado cometeu. Não, existem situações excepcionais que a responsabilidade civil do Estado estará afastada. Quais são essas hipóteses, né, onde a responsabilidade do Estado estará afastada? Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Então, nessa perspectiva, quando existir caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva de terceiro e culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil do Estado estará afastada. Ok? Então, fazendo uma rápida recapitulação, a teoria do risco administrativo é a principal teoria aplicada à responsabilização do Estado e o Estado irá responder de forma objetiva pela ação dos seus agentes, né, independente de dolo ou culpa, e para tal é necessário que exista conduta estatal, nexo causal e dano, e é necessário também que não exista, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Ok? Então, dessa maneira, finalizamos a primeira teoria aplicada à responsabilização estatal. Em segundo plano, nós temos a teoria da culpa administrativa. A teoria da culpa administrativa, ela vai nos dizer que o Estado, né,
a responsabilidade será subjetiva. Né? Na culpa administrativa, a responsabilidade é subjetiva. Então, essa teoria é aplicada quando o Estado não cumpre o seu papel de garantidor, de prestador de serviço, ou quando ele oferece, fornece esses serviços, essas prestações de forma ineficiente, ineficaz. Então, surge para o Estado o dever de reparação, já que ele não cumpriu o seu papel. Ele não cumpriu o seu papel, ele não cumpriu as suas incumbências. Então, o Estado, né, responde subjetivamente, a responsabilidade subjetiva, quando existir uma negligência estatal, quando existir uma desídia estatal. Então, quando existir uma desídia estatal, a teoria mais adequada para essa perspectiva é a teoria da culpa administrativa. Culpa administrativa. O Estado foi silente, o Estado foi desidioso, o Estado não cumpriu com as suas obrigações, e se ele não cumpriu as suas obrigações, ele deve sim ser responsabilizado. Ok? A terceira e última teoria a ser salientada dessa pequena explanação é a teoria do risco integral. Essa teoria é uma teoria excepcionalíssima, é uma teoria que não é tão usual, mas que existe, né? Os doutrinadores, os estudiosos do direito que se debruçam aí sobre a responsabilidade civil do Estado criaram a teoria do risco integral, que vai nos dizer que é uma responsabilização civil do Estado onde não cabe as excludentes de responsabilidade civil. Não cabe a excludente da caso fortuito e força maior, não cabe a excludente do erro exclusivo de terceiro e também não cabe a excludente, né, de culpa exclusiva da vítima. Nessa perspectiva, não existe a possibilidade de aplicação de excludentes de responsabilidade civil. Nesse sentido, então vamos trazer alguns exemplos e quais são os casos onde é aplicado a teoria do risco integral. Nós temos a teoria do risco administrativo, culpa administrativa e do risco integral. A teoria do risco integral é aplicada em situações específicas, situações extremadas que extrapolam a situação do caso fortuito ou força maior. Então, nas situações de desastres nucleares, né, desastres relacionados à fissão nuclear, a usinas nucleares, não existe a possibilidade mínima de aplicação das excludentes de responsabilidade civil. E também nós temos dos casos de terrorismo. Nós entendemos que o Estado tem o dever de assegurar a incolumidade física, mental, patrimonial dos seus cidadãos, né, dos seus nacionais. Nessa perspectiva, ele não tem como suscitar a hipótese, por exemplo, de um atentado terrorista ser culpa exclusiva da vítima. Não. A responsabilidade é dele, que foi silente, que foi negligente das suas relações diplomáticas, dos seus deveres quanto à segurança nacional. Existiu assim um prejuízo. Então, o Estado deve sim ser responsabilizado. Então, a teoria do risco integral vai nos dizer que não se aplica a essa teoria do risco integral a questão das excludentes de responsabilidade civil, que são caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Já da perspectiva... Pronto. Então, essas são as principais teorias aplicadas. Me desculpe. Essas são as principais teorias aplicadas à responsabilidade civil do Estado, que são muito importantes, né,
para explicação dessa dinâmica estatal. Então, vamos fazer só uma breve recapitulação. Nós temos três principais teorias aplicadas à responsabilidade civil do Estado. Nós temos, eu suscitei primeiramente a teoria do órgão, ou da imputação volitiva, que vai nos dizer que os agentes públicos são a mão do Estado. Eles exercem o munus público. Eles são o Estado. Os agentes públicos, os prestadores de serviço, todas essas pessoas que estão sob a égide da administração pública, eles são a personificação, uma palavra que sintetiza bastante esse conteúdo, é isso, é a personificação do Estado. Ok? Eles são o Estado personificado. A teoria do risco administrativo, que é a teoria aplicada em regra das relações da administração pública, das relações estatais, vai nos dizer que o Estado responde objetivamente pela ação dos seus agentes, dos seus colaboradores, dos prestadores de serviço. Então, o Estado responde objetivamente, independentemente da averiguação de dolo ou culpa, e deve existir para tal uma conduta estatal, nexo causal e o dano. Então, o dano deve ter nexo causal, deve ter relação com a conduta estatal. Ok? E para que venha se perpetrar essa responsabilidade objetiva, não deve existir três excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiros. Ok? E o Estado vai assumir essa responsabilidade e não vai distribuir para ninguém, não. O Estado, você não tem como demandar diretamente contra um policial, contra um agente público, não. Você vai demandar à frente ao Estado e ele, a posteriori, ele vai fazer a reparação e ele, a posteriori, vai fazer a averiguação, né, das responsabilidades e, com isso, ele vai fazer a distribuição de responsabilizações, né, por meio da ação regressiva, ação de regresso. Pronto. Esse é a teoria do risco administrativo. A teoria da culpa administrativa, o Estado responde subjetivamente. É a responsabilização subjetiva, né? A responsabilização subjetiva é quando se busca verificar se existe dolo ou culpa, né? E essa teoria vai se aplicar nos casos onde o Estado foi silente, onde o Estado foi negligente, onde o Estado não fez uma prestação satisfatória do serviço público ou prestou de forma ineficiente, ok? Prestação ineficiente. E a teoria do risco integral, ela nada mais é, por último e não menos importante, essa recapitulação, existem situações onde o Estado não pode suscitar, né, não pode se valer dessas excludentes de responsabilidade. O Estado não pode se valer dessas excludentes de responsabilidade civil. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. O Estado não pode se valer disso. Nessa perspectiva, das situações que envolvam terrorismo, das situações que envolvam catástrofes, desastres nucleares, né? Desastres atinentes à fissão nuclear, ao enriquecimento nuclear, nós sabemos que o uso de substâncias, a fissão nuclear não pode ocorrer para fins belicosos, né? Para fins de guerra, fins belicosos, para situações beligerantes, não. Mas relacionado à ciência, à tecnologia, ao estudo da saúde, pode ser sim usado. Então, se existe um desastre para a geração de energia, então, pode ser sim utilizado, mas o Estado não poderá buscar as excludentes de responsabilidade civil. Então, aqui eu vou encerrar a minha explanação relacionada aí ao tema de responsabilidade civil. Foi um prazer ser avaliado pelos senhores. Como eu já salientei de início, quero salientar também no final. São pessoas da minha estima e pessoas de grande envergadura nessas áreas do conhecimento. Foi um prazer ser avaliado pelos senhores. Tenham uma excelente noite.